Oi gente, tudo bem? Começando mais um study vlog da pós-graduação para vocês. Estou começando esse study vlog bem em cima do horário. Hoje é dia 26 de novembro, sexta-feira, e uma vez por mês eu tenho aula da pós-graduação. Hoje à noite, das 7 às 10, temos supervisão. E amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, aula teórica da pós-graduação. Acho que hoje eu não vou conseguir gravar tanto pra vocês, mas eu tento mostrar um pouquinho de como é que vai ser a nossa supervisão de hoje, amanhã, da aula teórica, e aí depois eu volto pra contar pra vocês o que é a supervisão, como é que funciona, como eu faço todo mês, tá bom? Se você não viu nenhum vídeo ainda da pós-graduação, uma playlist inteirinha aqui no canal que eu conto tudo que eu aprendo na pós-graduação, desde a primeira aula até agora, e ainda temos aí 2 anos pela frente de muito conteúdo sobre a sistêmica que eu tô aprendendo, tá bom? Já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí se você gosta de study vlog pra eu continuar gravando, tá? Agora são aqui 6h47 e eu tô fazendo o quê? Tomando um cafezinho, gente. Porque eu vou ter aula agora das 7 às 10 da noite, tô aqui em casa, eu tô bem assim, ó, confortável, nem tô de maquiagem hoje. Hoje também trabalhei um pouco menos do que nos outros dias da semana pra conseguir mesmo ter energia pra esse final de semana, que é sempre muito intenso, de muito aprendizado. E aí eu vou gravando pra vocês conforme eu conseguir, tá bom? Mas sempre no final do vlog eu conto como é que foi exatamente a aula, o que a gente aprendeu, então fica aqui até o final pra você ver. Agora eu vou terminar meu cafezinho. Oi gente, bom dia, sabadão, dia 27/11, agora são 7:55 da manhã e eu tô aqui fazendo um cafezinho pra tomar antes da aula. Tô aqui com uma pessoinha, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Olha aqui, gente, olha meu neném, olha, meu neném de 3 meses, olha isso, é o neném. Tamanho não é de neném, mas é o neném, olha só. Gente, o Aslan tá enorme, enorme. Ontem a gente foi no veterinário com ele, ele tá com 10 quilos, gente. E só tem 3 meses, então vocês imaginam, né? Ontem tivemos supervisão, gente, e eu não consegui falar muito com vocês porque acabou, eu já tava assim, cansada, né? Mas foi muito bom, inclusive eu vou depois voltar aqui pra contar pra vocês algumas coisas que a gente discutiu e que pra mim são muito importantes no trabalho de um psicólogo, né? Na supervisão é o momento que a gente fala sobre prática clínica e sempre é muito rico e não foi diferente dessa vez. E aí hoje é uma aula teórica, né? O dia inteiro, começa agora às 8, vai até às 5 da tarde. Então hoje o sabadão vai ser aqui em casa, nem passei maquiagem nem nada pra ficar mais à vontade, né? Estudando, coloquei aqui uma roupinha mais confortável também, um moletom. Tô ali fazendo um cafezinho, já vou até ligar meu computador que tá aqui por enquanto, pra entrar na aula e aí depois eu vou falando com vocês, tá bom? Então assim, que fenômenos familiares devem ser avaliados? Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que pensar, tá, eu tô avaliando o quê? Qual é o meu objeto, né? O meu fenômeno. Oi gente, já dá nosso intervalinho para a hora do almoço. Hoje de manhã a gente está falando sobre avaliação familiar. É um assunto que a gente já tinha começado na outra aula, então essa é uma continuação na aula do mês passado, né? Então hoje é uma continuação desse assunto. O conteúdo tá muito legal, nossa, é muito rico. Fim de aula por hoje, gente. Ai, eu não tenho nem condição pra compartilhar agora com vocês como é que foi a aula de hoje. Foi muito boa, teve uma parte prática agora no final. Então depois eu volto, tá? Assim, eu vou descansar agora a mente. Agora sim vou ficar off no final de semana. Daí eu volto pra contar pra vocês o que a gente falou na aula de hoje. Foi sobre avaliação familiar. E agora no finalzinho teve uma parte prática muito legal. Pra gente entender mais esse conceito na prática, tá bom? Mas eu volto pra falar com vocês depois. Oi gente, boa tarde! Hoje é dia 8 de dezembro, gente. Eu tô aqui pra continuar esse study vlog contando pra vocês as principais coisas que a gente aprendeu, que a gente relembrou e revisitou nessa última aula da pós-graduação, gente. E foi
tão legal. Gente, sério, cada mês a gente aborda um tema diferente, tanto na supervisão quanto na aula teórica. E aí sempre no final do vídeo, do Study Vlog, eu venho aqui contar um pouquinho pra vocês as principais coisas que a gente discutiu, porque eu sei que são conceitos que vocês também têm interesse por serem da sistêmica, né? Uma área que vocês me perguntam bastante, porque eu sei que não é tão conhecida como a psicanálise. Então eu tô aqui pra divulgar, ser a garota propaganda da sistêmica pra vocês. Sempre que eu digo que a minha pós-graduação tem supervisão, vocês me perguntam como é que funciona essa supervisão. Então vamos lá. A minha turma de sistêmica tem ali, né, 15 pessoas, né, 20, enfim, tem esse grupo. E aí a gente se encontra uma vez por mês na supervisão para discutir alguns casos. Então o professor sempre começa perguntando: gente, quem tem algum caso para conversar hoje, né? Então as pessoas que querem trazer um caso, professor, eu tenho. Então eles definem ali 2, 3 casos, depende muito do tempo também, né? Tem dias que a gente consegue fazer até 4 casos, tem dias que a gente fica em um só, em 2. E aí essas pessoas apresentam o caso em grupo pra gente, né? Ela compartilha ali como psicóloga um caso que ela tá atendendo, um caso que a pessoa tem dificuldade, que tá estagnada, né? Que não sabe muito bem como conduzir aquele caso. Então ela apresenta esse caso pra turma. A turma inteira ouve o caso dos colegas. E aí, dependendo do mês, a gente tem supervisores diferentes, né? Tem supervisor que pede para os próprios colegas de classe ajudarem na condução do caso, então fazendo perguntas e pensando em formas ali de lidar com aquele caso. Tem outros supervisores que eles mesmos conduzem a supervisão, dizendo o que eles fariam naquele caso, né? Sugerindo algumas técnicas, estratégias, então varia bastante. Já faz 2 meses que a gente tá com o mesmo supervisor e assim, tá sendo incrível, né? A didática dele é muito boa e ele fala assim muito sobre sistêmica mesmo, né? As pessoas trazem um caso e ele traz argumentos da sistêmica para embasar esse caso, então eu tenho achado interessantíssimo a forma que ele tem conduzido as supervisões. E aí, você pensa que o supervisor é só para você falar do seu caso, né? Pois não, é momento também do professor puxar a orelha dos próprios psicólogos. E aí teve um momento como esse do professor orientar um pouquinho a gente, né, sobre uma forma ali de conduzir a sessão com os pacientes, com os clientes. Ele disse uma coisa muito importante para a sistêmica, mas não só na sistêmica, em outras abordagens também, que é o fato de que o psicólogo deve fazer perguntas, gente, para que a pessoa chegue nas próprias respostas. As respostas para as questões não devem partir da gente, sabe? A gente tem que ajudar o nosso cliente a ele mesmo encontrar essas respostas. Então, se eu perguntasse para você assim: fulano, para onde é que você acha que eu devo ir? Para a esquerda ou para a direita? Você, enquanto psicólogo, não deve dizer assim: você tem que ir para a esquerda ou você tem que ir para a direita. Pelo contrário, você devolve esse questionamento para mim, né? Por que faz sentido para você ir para a esquerda e para a direita? Quais são os prós e os contras de seguir para a esquerda e para a direita? O que faz mais sentido considerando a sua história de vida, quem você é? Percebe? Então, através desse movimento, o próprio cliente chega na sua resposta. Então, pensando em tudo isso, eu acho que faz mais sentido ir para a direita. E aí pode ser que ela até pergunte pro psicólogo, né? Mas será que esse é o certo a se fazer? E aí, mais uma vez, o psicólogo pode se perguntar: e existe um certo e errado, né? O que você considera certo e errado, né? O que faz sentido dentro da sua história de vida. O professor, nessa supervisão, reforçou muito isso com a gente. Porque esses direcionamentos, né, essas respostas, às vezes partem um pouco do psicólogo, na tentativa dele querer resolver aquele problema, né? Então, ao invés dele esperar que a pessoa faça esse caminho para que ela descubra as próprias respostas, talvez a gente cometa ali alguns deslizes e acabe dando respostas demais para os pacientes, né? Então, ao invés de eu deixar que meu cliente descubra o melhor caminho, eu corto esse processo e eu mesmo falo qual é o melhor caminho para ele. Mas como é que eu vou saber qual é o melhor caminho para ele, entende? Tem que vir dele essa decisão. Isso aqui de uma forma muito bem resumida, tá, gente? Mas foi muito importante para mim poder relembrar isso, né? Tudo que a gente fala em supervisão é como se reafirmasse as coisas na minha cabeça, né? Então, ter ele falando sobre isso, da importância da gente fazer boas perguntas ao invés de dar boas respostas, me lembra muito de que o meu papel lá é que a pessoa encontre as próprias respostas e não que eu dê respostas para ela. Então é a gente abrir os caminhos para que a pessoa veja o que está à frente dela, a gente ajuda ela a entender esse cenário, mas quem decide para onde ela vai é a pessoa, né? É a pessoa que vai decidir o que faz mais sentido para ela de acordo com toda a história de vida dela. Para que a pessoa conheça mais sobre a sua história de vida, tudo aquilo que faz sentido ou não para ela, o nosso professor também ensinou uma técnica que a gente pode usar muito em sessão, que é a técnica da linha do tempo, né? Que é para que a gente entenda mais dessa história de vida, fazer uma linha do tempo mesmo da vida dele, o que ele viveu na infância, na adolescência, na vida adulta.
consulta, porque tudo isso nos ajuda a pensar na nossa vida atualmente, né? E além da linha do tempo, que é uma coisa que a sistêmica usa bastante, o psicodrama também, o genograma é uma técnica muito da sistêmica, que é uma técnica muito legal. Quero até trazer no vídeo aqui para vocês falando mais sobre o genograma, mas basicamente é fazer a árvore genealógica da família, né? Então você faz uma árvore genealógica, mas você ressalta comportamentos que vão se repetindo ao longo das gerações. E é muito comum que a gente consiga identificar comportamentos que vão se repetindo ao longo da família. Por exemplo, o avô tinha um caso de alcoolismo, daí o filho do avô também tinha um caso de alcoolismo, e aí chega na geração atual que também tem problemas com álcool, sabe? Então são coisas que vão se repetindo e através do genograma a gente consegue identificar tudo isso, né? E aí o genograma, ele é feito com desenho, então a mulher é uma bolinha, o homem é um quadrado, cada linha significa uma coisa, né? É muito interessante, gente, sério. Depois eu posso ver para trazer um vídeo para vocês só sobre o genograma. E tudo isso, né, tanto essa linha do tempo quanto o genograma fazem parte da avaliação familiar, né, da avaliação desse caso, que foi inclusive o tema da nossa aula de sábado. Nessa aula de sábado a gente falou exatamente sobre o que é uma avaliação familiar, quando ela começa, por que a gente faz, e foi uma continuação, na verdade. Esse assunto a gente já tinha começado no mês passado e deu continuidade nesse. E tudo isso que a gente faz em sessão, né, conhecer a história de vida da família, enfim, tudo isso faz parte da avaliação do caso, né? A professora até explicou um pouquinho qual era a diferença de avaliação familiar e de uma avaliação psicológica, e são coisas diferentes, né? Então, quando a família vem para terapia de família ou de casal e a gente faz uma avaliação familiar para entender todo o contexto daquela família, a gente foca nos aspectos interrelacionais, ou seja, nos aspectos da relação daquela família. Já numa avaliação psicológica, que é muito comum de ser feita no contexto individual, ali são analisados os aspectos intrapsíquicos, né? Então, por exemplo, num caso de avaliação familiar, pode ter uma pessoa ali que tem um quadro de ansiedade, mas esse quadro de ansiedade, ele seria muito mais elaborado numa avaliação psicológica, numa terapia individual, do que ali numa sessão em família, entende? Porque são demandas diferentes. Na sessão de família, a gente vai falar sobre coisas da relação familiar, então a comunicação da família, os problemas que envolvem os pais e os filhos, é toda essa relação. Mas cada pessoa também tem demandas individuais. Essas demandas individuais a gente leva para terapia individual, percebe? Eu trabalho hoje tanto com terapia de casal quanto com terapia individual, justamente porque eu entendi que tem coisas que são da relação e tem coisas que são do individual. E mesmo no individual tem muita influência das relações também. Então uma coisa com certeza está ligada à outra, mas tudo depende de qual foco você vai olhar. Você quer olhar para as relações, é uma avaliação familiar, uma avaliação da família. Você quer olhar para aspectos intrapsíquicos, como as emoções, né, os transtornos, aí sim uma avaliação psicológica. A professora explicou então que tudo que a gente faz em sessão faz parte da avaliação familiar. A parte mais legal dessa aula que a gente teve no sábado foi a parte prática que a gente teve na parte da tarde. Então a professora separou a gente em pequenos grupos, no Zoom dá para fazer divisão de salas simultâneas, é bem legal. Aí a gente foi dividido em grupos e a professora passou um caso pra gente, né? Então cada grupo tinha ali um caso e aí a gente tinha que criar um caso em cima dessas informações, criar uma avaliação familiar, então assim, o que você, enquanto psicólogo, faria de avaliação dessa família e uma hipótese desse caso. A gente teve 1 hora enquanto grupo para criar esse caso e foi muito interessante. Eu e meu grupo montamos ali então todo um caso em cima dessas informações, então a gente pensou em todas as informações sobre o casal, a gente criou os filhos desse casal, por que eles buscaram terapia de casal nesse momento, enfim. A gente pensou nas formas que a gente avaliaria esse casal, então usando o genograma principalmente, usando estratégias de comunicação para que eles se comunicassem melhor, enfim. E aí, por fim, a gente fez uma hipótese sobre esse caso e a gente apresentou isso no finalzinho da aula para a turma. E foi muito interessante. E agora, em dezembro, vai ter a nossa última aula, que inclusive eu tô gravando esse vídeo no dia 8 de dezembro, já vai acontecer agora, sexta-feira, finalizando então o meu primeiro ano de pós-graduação. Gente, passa rápido, né? Se você não acompanhou os outros vídeos dessa playlist, vou deixar o cardzinho aqui para você acompanhar e saber tudo que eu tenho aprendido na minha pós-graduação, que é totalmente online pela Viver Mais Psicologia. E já quero também deixar o convite para vocês que em 2022 vão abrir novas turmas na Viver Mais Psicologia, tanto de terapia familiar sistêmica, que é a pós que eu faço, quanto de TCC também, que é um novo curso que eles estão abrindo. Tem pós em terapia de casal, em psicodrama. Então, se você quer começar uma pós-graduação
formação em 2022, aproveita para conhecer os cursos da Viver, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Se você quiser ter um gostinho de como é que é as aulas da Viver, recomendo muito que vocês vejam o canal no YouTube, Viver Mais Psicologia, porque ela tem várias aulas, tem aulas com mais de 40 minutos de duração para você assistir e ter um gostinho de como que é o ensino dessa instituição, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gosta do Study Vlog, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e comentar aí embaixo o que você tem achado da sistêmica, né? Cada vez mais eu tenho trazido um pouquinho dessa teoria para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo e até o próximo vídeo.